Olá, tudo bem? Bom, eu sou física, né? Sou o professor Alberto Fonseca e eu vou começar com vocês a parte de cinemática. Bom, o que é cinemática dentro da física? A cinemática, ela estuda o quê? O movimento dos corpos, sem se preocupar com a causa dos movimentos. Quando eu falo movimento, aí eu me pergunto, o que é movimento? Bom, movimento é quando vai existir o que? Um deslocamento. Por exemplo, eu tenho essa caneta. Para essa caneta se deslocar, com certeza ela tem que entrar em quê? Em movimento, ok? Então, no caso, o movimento, eu posso dizer, é quando eu retiro o corpo do estado de inércia, ok? Bom, além disso, falar um pouco também sobre a velocidade média. O que é a velocidade média? A velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, onde esse meu ΔS é a variação do espaço e esse meu ΔT é a variação do tempo. Bom, e qual é a unidade no sistema internacional? Ela é dada em metros por segundo. Ah, mas por que metros por segundo? Metros por segundo, eu lembro o quê? Que variação do espaço eu lembro deslocamento, né? E de deslocamento eu lembro o quê? Comprimento. E a unidade de comprimento é dada em metros no sistema internacional. E de tempo, a unidade de tempo do sistema internacional é dada em segundo. Por isso que fica uma relação de metros por segundo, onde a unidade no sistema internacional é metros por segundo. Ah, mas se a questão do Enem lá deu uma relação de velocidade de quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, que é a unidade usual, como é que eu faço? Eu divido por 3,6, ok? Ou seja, a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo é quando eu divido por 3,6, tá ok? Além disso, falar também sobre aceleração. O que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, ok? Onde a unidade dela no sistema internacional é dada em metros por segundo ao quadrado. Mas por que mesmo metros por segundo ao quadrado? Eu sei aqui fazer uma análise dimensional, eu sei que no caso aqui, a velocidade ela é dada em metros por segundo, ok? Enquanto a unidade de tempo é dada em segundo, tá ok? Eu conservo esse primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, que vai dar o quê? Metros por segundo ao quadrado. Por isso que no caso, a unidade no sistema internacional de aceleração é dado o quê? Metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, a gente vê o quê? Que a aceleração ela depende da velocidade para variar, tá ok? Por isso que no caso tem a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. É o que a gente vai ver em dois tipos de movimento, que um é um movimento retilíneo uniforme, que eu chamo de MRU, e o outro tipo de movimento é o MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variável. Bom, o que é o movimento retilíneo uniforme? Movimento lembra o quê? Movimento. Retilíneo é quando eu estou em linha reta, e uniforme é quando é constante. Nesse caso eu digo o quê? Que o que vai ser constante aqui vai ser a velocidade, ou seja, a característica do movimento retilíneo uniforme é quando a velocidade dela é o quê? É constante. Bom, se eu digo que a velocidade ela é constante, significa que ela não varia. E se a velocidade não varia, a aceleração ela vai ser igual a zero. Ah, mas por quê? Eu acabei de dizer que a aceleração ela é o quê? A variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, a aceleração vai depender o quê? Da variação da velocidade. E se não tenho variação de velocidade, a minha aceleração vai ser o quê? Nula. Ou seja, então no meu movimento retilíneo uniforme, eu digo que aqui, que a minha aceleração ela é o quê? Igual a zero. Porque ela depende da velocidade para variar. Vamos pegar nesse exemplinho aqui. Eu tenho esse móvel que está percorrendo aqui numa pista. Quando ele chega no espaço de 10 metros, ele chega no instante de 2 segundos. Tempo de 2 segundos no espaço de 10 metros. A velocidade dele aqui, eu digo o quê? Que é 5 metros por segundo, que é a variação do espaço pelo tempo, que 10 dividido por 2 é 5. Quando ele chega no espaço de 20 metros, aqui vai dar o quê também? 5 metros por segundo, que 20 dividido por 4 é 5. E assim, posteriormente, aqui quando ele chegar no tempo de 8 segundos, no espaço de 40 metros, que 40 dividido por 8 é 5 metros por segundo. Então, nesse caso, a velocidade ela é constante, sempre nesse instante vai ser 5 metros por segundo, aqui também 5 metros por segundo, aqui 5 metros por segundo, assim sucessivamente, tá ok? Bom, além disso a gente vai estudar o que? A função horária do MRU.
O que seria a função horária do MRU? É quando eu tenho o espaço final, vai ser igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Aí você diz assim, égua, mas por que mais ou menos? Esse mais ou menos vai depender o quê? Do tipo de movimento. Se aqui o movimento vai ser progressivo ou vai ser retrógrado. O que seria esse movimento progressivo? É quando a velocidade está caminhando a favor da trajetória. Então, se a velocidade está caminhando a favor da trajetória, significa que a velocidade ela é positiva. Então, se a velocidade é positiva, no caso aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, vai ser uma reta. Então, vai ser uma reta crescente, tá ok? Onde está aqui a função horária. Ok? Diferente do movimento retrógrado. Quando o movimento é retrógrado, significa o quê? Que a velocidade está contra a trajetória. Então, se ela está no sentido contrário da trajetória, a velocidade vai ser negativa. Então, nesse caso, eu vou ter uma reta, vai ter uma reta decrescente, tá ok? Onde vai ficar com essa função. Tá ok? Bom, porque eu comecei a minha reta daqui e eu não começo da origem. Se eu começar da origem, o espaço-tempo é o gráfico função da velocidade. Então, nesse caso aqui, vai ser igual a zero, que aqui sempre na origem vai ser igual a zero. O objetivo é estudar o que? O movimento, ok? Se tiver igual a zero, significa que o móvel está em repouso, tá ok? E o meu objetivo é estudar o movimento, tá ok? A gente falou sobre o movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade ela é constante. Diferente do movimento retilíneo uniformemente variável, ou seja, ou então que a gente chama de MRUV. O MRUV é quando a velocidade ela já varia com o tempo. Se a velocidade ela varia com o tempo, significa o quê? Que aqui sim eu já vou ter aceleração. Onde nesse caso a aceleração ela vai ser o quê? Diferente de zero. Nesse caso, diferente do MRU, o MRUV a aceleração ela vai ser o quê? Diferente de zero, tá ok? Como por exemplo, a velocidade, vamos imaginar que o móvel esteja se movimentando. Quando ele estiver no tempo de 3 segundos chegar no espaço de 9 metros, aqui a velocidade média dele é o quê? 3 metros por segundo. No caso, quando ele chegar no instante de 5 segundos no espaço de 10 metros, aqui a velocidade média dele é 2 metros por segundo. Ou seja, nesse caso a gente vê o quê? Que a velocidade ela variou. Então, se a velocidade ela varia, significa o quê? Que o movimento ele é retilíneo uniformemente variado, ok? Bom, além disso a gente estuda o quê? As equações do MRUV. As equações do MRUV, onde eu tenho a velocidade, essa aqui é a velocidade final, igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Essa aqui no caso é a função horária da velocidade, tá ok? E essa equação aqui, que é o espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa aqui é a função horária do espaço. E essa aqui é a nossa equação de Torricelli, onde a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, que é a equação de Torricelli. Bom, a gente vê o que aqui? Que essa equação de Torricelli, ela já é diferente dessas demais. Qual é a diferença da equação de Torricelli para essas demais equações? Que a equação de Torricelli ela já não tem o tempo, ou seja, no caso aqui a equação de Torricelli ela não depende do tempo, diferente da função horária da velocidade e no caso da função horária do espaço. Mas a gente vê o que? Que ambas sempre vai ter o que aqui? Aceleração. Porque nesse caso, se o movimento ele é retilíneo uniformemente variável, com certeza a aceleração vai ser diferente de zero. Ou seja, daqui a gente já vai ter o que? A dependência da aceleração. Tá ok, gente? E é isso, muito obrigado e é nóis.